Muito bem, bom dia, meus irmãos. Bem, como os irmãos sabem, nós estamos na matéria A Comunidade Centrada, não tem A, é Comunidade Centrada no Evangelho, certo? Material que infelizmente já esgotou, nós compramos dezenas de unidades, já foi tudinho, então se você ainda quiser uma, precisa se pronunciar, porque para comprar tem que fazer um número, né? Como você sabe, você mora no hemisfério norte, e o frete para cá é cruel, então precisa desse acúmulo. Só que hoje nós vamos fazer um parênteses no nosso estudo e aproveitar a presença do pastor, professor, daqui a pouco começa, né? Pastor, professor, doutor. Pastor Antônio Neto conosco, nossa conferência esteve até ontem, né? E nós vamos aproveitar e ele vai dar uma aula hoje que enriquece exatamente o nosso estudo, né? Num daqueles cuidados do acaso, ou como eu prefiro dizer, numa jesuicidência, quando nós conversávamos sobre as alternativas para essa manhã, e ele mencionou esta matéria, eu falei, bingo, exatamente o que encaixa naquilo que nós estamos vendo na EBD, ok? Então eu queria chamá-lo logo aqui, para que nós orássemos e passar imediatamente a palavra para eles. Irmãos que estão chegando, a regra aqui é na frente desse ventilador aí, mais para cá, para a gente ficar mais perto do nosso professor. Oremos. Deus querido, dá-nos uma manhã abençoada, uma manhã, Deus, de aprendizado da Tua Palavra, que possamos continuar crescendo no conhecimento dela e na obediência ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por estarmos juntos aqui e podermos, ó Pai, com liberdade, ouvir do Senhor, ouvir dos Teus ensinamentos, mas principalmente que nós estejamos o tempo todo pedindo graça para transformar isso em vida, em vivência para cada um de nós. Abençoa teu servo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Oi? Já passou. Irmãos, como o pastor Jovessi disse, nós vamos estudar a respeito desse tema, entendendo o plano de Deus. E a minha ideia, e foi uma junção de coincidências, a minha ideia quando eu sugeri esse tema é porque esse tema enriquece muito também o nosso estudo e a nossa compreensão de Efésios. Obviamente que em 5, 6 mensagens, a gente acaba tendo que deixar algumas coisas para trás quando a gente está expondo um livro bíblico, né? Especialmente o livro de Efésios, que é um livro bastante rico, que é um livro com muitas informações. O livro de Efésios é um livro que traz muitos aspectos do plano de Deus. É um livro que aborda muito essa questão do plano de Deus. Ele começa no capítulo 1, mencionando o plano de Deus, capítulo 2, no capítulo 3. Então, essa aula aqui é uma aula que vai enriquecer também a sua compreensão de Efésios. Eu pretendo, em vários momentos durante a aula, mostrar a vocês como isso daqui se encaixa dentro do nosso estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Também, irmãos, isso daqui não é eu não quero aqui dar uma palestra, um monólogo. Se vocês tiverem dúvidas, durante a aula eu vou abrir espaço para a gente tirar dúvidas. Para passar o slide é com vocês, né? Então vamos começar aqui nosso estudo. A pergunta que vai guiar o nosso estudo é essa: qual é o plano de Deus para a humanidade? Qual é o plano de Deus revelado nas Escrituras? E antes da gente partir aqui para o ponto 1, irmãos, eu preciso dizer algo
importantíssimo para vocês. Por que estudar a respeito do plano de Deus? Basicamente, irmãos, a gente precisa entender esse assunto porque a Bíblia é primordialmente um livro de história. E às vezes a gente não para perceber isso, às vezes a gente não para entender que, essencialmente, a Bíblia é um livro de história. Nós somos tão acostumados a ir para as cartas do apóstolo Paulo, e obviamente que eu não estou dizendo que isso é um problema, mas como nós somos muito mais familiarizados com as cartas do apóstolo Paulo, que são cartas instrutivas, que são cartas éticas, que são cartas que ensinam o que a gente deve fazer, muitas vezes, então, a gente pode não se dar conta de que as Escrituras, elas contam uma história. Por exemplo, o livro de Gênesis, quando Moisés vai querer ensinar para o povo de Israel como foi a sua origem, o que é que Moisés conta? Uma história. Quando Moisés quer contar a respeito do estabelecimento da lei e do templo, que são as duas principais instituições de Israel no Antigo Testamento, Moisés ele conta isso no formato de história, o livro de Êxodo. Quando o Messias vem e os seus discípulos querem nos ensinar a respeito do Messias, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram 10 fatos ou 10 informações a respeito de Jesus? Foi assim? Não. Os evangelhos, eles são livros de história. Eles contam uma história. Quando Lucas quer nos contar a respeito da igreja primitiva, do trabalho apostólico, ele nos conta o quê? Uma história. A Bíblia, portanto, irmãos, é essencialmente um livro de história. E a gente precisa entender dessa história, porque essa história, quando nós nos encontramos com Jesus, essa história passa a ser a nossa história. Em Efésios, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo vai contar a respeito da união de gentios com os judeus, ele conta uma série de elementos históricos, que os gentios eram afastados da comunidade da promessa, comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, tudo isso é história. Agora, quando os gentios se unem aos judeus em Cristo, aquilo que era a história do povo de Deus de Israel passa a ser também a nossa história. Pastor, mas por que eu preciso entender da minha história? Irmãos, nós que somos, especialmente brasileiros, que somos muito influenciados por uma cultura católica, e a Igreja Católica não é uma igreja que valoriza tanto a história, nós somos um povo que não temos esse senso forte de história, de saber da minha história. Eu quero saber de onde eu vim, por que eu sou assim. Essa é a minha história. Por exemplo, ontem eu conversava com o pastor Joveci a respeito da história do Brasil. Muitos de nós não têm nem noção de quem são os nossos heróis. Se você puder listar ali os 3 heróis nacionais da nossa história, 3 pessoas da história do Brasil em quem você se inspira, em que você se motiva, você conseguiria? Ayrton Senna, Pelé, né? Rapaz, é muito recente essa história aí. Muito recente, tem que esperar a história acontecer. Mas gostei da convicção. Mas então, nós não temos essa noção. Agora, se você perguntar para um americano, ele vai dizer Abraham Lincoln, não é? Ele vai citar Lyndon Johnson, o cara lá, George Washington, exatamente, era isso que eu estava pensando. São os grandes
nomes da história. Aqui no Brasil se faz construções para celebrar a história. Você passa na frente da construção, você não sabe nem de quem está se falando ali. Certo? Então, pessoas como José Bonifácio. Se não fosse José Bonifácio, talvez aqui vocês seriam um país. Sabiam disso? Vocês não seriam Brasil, vocês seriam um país aqui. Se não fosse José Bonifácio, que convenceu Dom Pedro, pela sua amizade com Dona Leopoldina, que ele deveria ficar no Brasil, para ele manter o império todo unido, conter as revoluções. Enfim, quando você começa a estudar a história de José Bonifácio, você se inspira, você se anima. Você pensa, o Brasil precisa de homens assim. Deus precisa mandar outros José Bonifácio para o nosso país. Então, você conhecer a sua história, saber a respeito de por que você chegou até aqui, isso é um fator animador, inspirador, lhe ajuda também a entender o que você não deve fazer, o que nós devemos fazer de diferente. Então, nós precisamos saber qual é a história que a Bíblia ensina. Qual é a história do povo de Deus? Qual é a história do plano de Deus? E entendendo que essa história do plano de Deus, ela é agora a nossa história. Você faz parte dessa história. O Evangelho é uma história. Vocês já perceberam isso? Quando você vai pregar o Evangelho para alguém, você vai contar o quê? Uma história para a pessoa. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, não é? Isso é uma história. Então, essa história do Evangelho, essa história do plano de Deus, passa a ser a sua e a minha história. Então, a gente precisa saber que história é essa, qual é o plano de Deus para a humanidade. Primeira etapa do plano de Deus, primeiro elemento da história do plano de Deus é a criação. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 narram a primeira etapa do plano de Deus. Esse texto mostra que o homem foi criado à imagem de Deus. Deus, ele cria todas as coisas e depois de preparar todo o cenário, ele coloca ali o personagem principal da sua criação, que é o ser humano, e ele destaca o ser humano do restante da criação, dando para os homens a sua própria imagem, para que o homem representasse Deus, fosse uma espécie de corregente do seu Criador ali na criação. O texto também diz que o homem foi colocado em um paraíso, ou seja, o homem foi colocado em uma criação perfeita, em uma criação plena. O homem deveria cuidar do jardim, então jamais diga que o trabalho é consequência do pecado. Não é, certo? Você trabalhar no sol quente, sofrendo sim, mas trabalhar não é consequência do pecado. O homem deveria cuidar do jardim, ele deveria se multiplicar e ele deveria obedecer a Deus, que havia estabelecido que ele poderia comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o plano de Deus começa com a criação. Só que quando nós chegamos em Gênesis capítulo 3, pode passar aí, nós temos a segunda etapa do plano de Deus, que foi a queda do homem. Embora Adão e Eva estivessem num paraíso, eles decidiram desobedecer a Deus. Vocês conhecem a história da tentação. Satanás, ele, como serpente, procurou Eva e então convenceu Eva da necessidade de comer o fruto para que ela se tornasse independente de Deus, para que ela pudesse tomar as suas próprias decisões, independentemente do seu Criador. Eva gostou da ideia, Adão também gostou da ideia. Então o texto bíblico diz que ela pegou, comeu e passou para o seu marido, o que nos sugere que Adão, ele estava pelo menos ali por perto, certo?
Então, o pecado humano trouxe sérias consequências, como a perda do paraíso, o homem foi expulso do paraíso, a entrada da morte no mundo, ou seja, o homem agora, ele não teria mais acesso à árvore da vida para a manutenção da sua existência. O homem agora, ele se tornaria um ser definitivamente mortal. Ele iria morrer, certo? Também a autonomia do homem, o que significa ser conhecedor do bem e do mal, significa ser um ser autônomo, um ser que toma as suas decisões, desligado do Criador. Então, Deus é conhecedor do bem e do mal, porque Deus ele é totalmente livre para tomar suas próprias decisões. Mas o ser humano não foi criado para ser conhecedor do bem e do mal. O ser humano foi criado para decidir após o seu Criador. O que o Criador dissesse para ele fazer, ele faria. Mas quando o homem se torna conhecedor do bem e do mal, ele agora se torna, portanto, um ser desligado, separado do seu Criador. E então também o surgimento do reino de Satanás. E aqui a gente já está pulando lá para Colossenses capítulo 1, versículo 13, pegando uma nomenclatura do apóstolo Paulo. Eu tenho um gráfico aqui que vai ilustrar isso. Esse é um gráfico que ilustra o que a gente está vendo da história até aqui. A Bíblia descreve a humanidade caída em pecado, como mundo, império das trevas, esta era. Então, eu peguei emprestado esse termo aqui, satanocracia do Eros. Foi dele. Eu assisti uma palestra dele, isso faz um bom tempo, e eu gostei dessa expressão, satanocracia. Porque é um império de Satanás, o reino de Satanás. Esse reino de Satanás, irmãos, guarde na sua mente, ele é chamado nas Escrituras por várias expressões. Ele é chamado de mundo. Mundo é o sistema organizado por Satanás. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, o reino deste mundo é o reino de Satanás. Império das trevas. Quando o Senhor Jesus Cristo fala desta era, lembram que Jesus fala desta era e da era por vir? Lembram Jesus falando esse termo? Quando ele diz esta era, ele está se referindo a essa era que começou após a queda do homem. A era em que Satanás domina o mundo. Quando Satanás leva Jesus para a tentação, ele mostra para Jesus todos os reinos deste mundo e diz, tudo isso te darei. Por que Satanás diz, tudo isso te darei? Porque tudo isso era dele. Obviamente que não era dele por direito, porque Deus é o Criador, mas era dele porque os reinos deste mundo o servem. Ele é o dominador deste mundo tenebroso. Então, a partir da queda do homem, você começa aqui, então, o domínio de Satanás, o domínio do pecado, o domínio das trevas. Mas, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos o início do plano da redenção de Deus. O plano de Deus de redimir a humanidade por meio de um descendente da mulher. E vocês aqui, irmãos, que especialmente vocês que são seminaristas, que estão estudando a teologia de uma maneira mais aprofundada, existe uma expressão que vocês já devem ter ouvido, mas se não, você precisa ter na sua mente. Ela é uma expressão muito comum na teologia, que é a expressão história da salvação. História da salvação. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, narra o início da história da salvação. O que é essa história da salvação? É esse plano de Deus de redimir a humanidade.
Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, aqui Deus está falando com Satanás, com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus diz aqui que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, o que Deus está dizendo aqui é que o descendente da mulher iria esmagar aquele que havia sido o culpado, o causador da entrada do pecado no mundo. A serpente que iria dominar agora, que iria exercer o seu domínio sobre os homens, essa serpente seria esmagada pelo filho da mulher, e então Deus iria redimir, Deus iria trazer a ordem inicial, o domínio do homem. Deus criou esse mundo para ser dominado pelo homem. Só que o primeiro homem falhou. Deus então promete aqui para Eva e para Adão que ele iria mandar um outro homem, um outro descendente de Eva. E esse descendente de Eva iria esmagar a cabeça da serpente e restaurar o mundo ao seu estado original. Então aqui é o início do plano de Deus de redimir a humanidade do seu pecado. É o início do plano da redenção, da história da salvação. Então o gráfico aqui mostra isso. Então, agora, em Gênesis 3,15, nós temos, junto com o domínio de Satanás, o império das trevas, Deus, durante a história da humanidade, ele iria desenvolver um plano que paulatinamente, que até a chegada do descendente, ele iria restaurar a ordem original. Em Colossenses 1,13, o apóstolo Paulo diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Percebe império e reino? O domínio das trevas, o domínio de Cristo. Só que o filho aqui de Eva é também o filho de Deus. Certo? Então, Deus, ele restaura o domínio do homem ao mesmo tempo que restaura o seu domínio. Porque o descendente de Eva era Deus e homem. Era filho de Deus. Então, ele traria, portanto, a restauração do domínio de Deus sobre a criação. Então, nós podemos dizer que o plano de Deus é redimir um povo do seu pecado, através daquele que seria enviado para realizar esta redenção. Se você puder descrever, biblicamente, qual é o plano de Deus, qual é a história que a Bíblia conta? A história que a Bíblia conta é a história de Deus redimindo o seu povo do seu pecado, através daquele que seria enviado para realizar esta redenção. Eu gosto de ilustrar isso, pessoal, da seguinte forma. Imagine que você vai realizar um desfile aqui na cidade de Boa Vista. Qual é o time? Aqui tem time. Qual é o? Timão, hein? São Raimundo. É verdade, já tinha ouvido falar do São Raimundo. Mas enfim, vamos deixar os times daqui para lá. Imagine, o pessoal daqui deve torcer para os times do Sudeste também, como no Nordeste, né? Pronto, imagine então que o pastor Joveci quer preparar aqui em Boa Vista um desfile em homenagem ao seu time do coração, que é o time do Flamengo. Ok? Então ele quer organizar um desfile do time do Flamengo, a respeito do Flamengo. Todo desfile, ele precisa ter um negócio chamado
enredo. Vocês já ouviram falar nisso aí nos desfiles de escola de samba, né? Enredo. O que é o enredo? O enredo é o tema central do desfile, certo? É o assunto que será mostrado no desfile. Então, o enredo seria algo do tipo as glórias do Flamengo no passado e no presente. Pronto, esse seria o enredo do desfile. Então, ele vai organizar um desfile, aí ele estabelece o enredo, mas esse enredo, ele é desenvolvido parte a parte. Como é que acontece isso? Através das alas. A primeira ala vai mostrar ali os títulos nacionais. Foram quantos? 5, 6, por aí, né? Nem sabe. Então, ali a primeira ala vai mostrar os títulos nacionais. Uma segunda ala dedicada a mostrar o Zico, grande ídolo da história do Flamengo. Uma outra ala dedicada a mostrar o título mundial. Uma outra ala, enfim, você vai desenvolvendo o enredo através de partes. Através de partes que vão aumentando a sua compreensão a respeito do enredo. O plano de Deus nas Escrituras, meus irmãos, ele possui esse enredo. A Bíblia, ela tem um enredo. E o enredo volta aí um pouquinho. O enredo o próximo. O enredo é esse. O enredo é o plano de Deus de redimir um povo para si, através de um homem que seria enviado para realizar essa redenção. Você vai encontrar esse enredo sendo narrado no Antigo Testamento e no Novo Testamento de diversas formas, como, por exemplo, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo e eu habitarei no meio de vós. Isso várias vezes se repete no Antigo Testamento. E se você for lá em Apocalipse 21, no final da história, você vai encontrar lá, e Deus mesmo estava com eles, e eles se tornaram povo de Deus, e Deus mesmo habitará no meio deles. Ou seja, aquilo que é o enredo, que é o desejo de Deus de resgatar um povo para si, através de um homem, para que Deus pudesse habitar no meio desse povo como era lá no jardim, esse é o enredo da Bíblia. Esse é o assunto da Bíblia. Essa é a história contada na Bíblia. É o plano de Deus. Ah, pastor, mas e a glória de Deus? A glória de Deus é o objetivo do enredo. Então, por que o Joveci iria preparar um desfile sobre o Flamengo? Qual razão? Ah, porque ele queria ganhar um dinheiro. Ou então, porque ele queria homenagear o seu time. Esse é o seu objetivo. Entenderam? Então, a glória de Deus, a busca de Deus pela sua glória, é o objetivo do seu plano. Não é o plano em si. Entenderam a diferença? Certo? Então, o plano de Deus é o plano de redimir um povo e ter um povo para si por intermédio do descendente da mulher. E essa é a história da salvação. Pode passar. Agora, como esse plano se desenrola? Como é que Deus, então, elabora esse plano durante a história? Efésios capítulo 1, versículo 10 diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nesse versículo aqui, irmãos, o apóstolo Paulo utiliza um termo, que é o termo dispensação, que na língua original do Novo Testamento é o termo que originou outra palavra nossa, a palavra economia. Oikonomia. E significa administração. Então,
Paulo tem a compreensão de que Deus ele administra o seu plano e que a chegada do Messias foi o ponto alto dessa administração até aquele momento. Quando ele diz a dispensação da plenitude dos tempos, é porque tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus administrou no Antigo Testamento, ele fez isso para a chegada do descendente da mulher. Então, a sua leitura do Antigo Testamento precisa levar isso em conta. Que o Antigo Testamento aponta para esse plano da chegada do descendente da mulher. Quando você vai para Gênesis capítulo 4, Caim mata Abel. Então você nota já o desejo de matar o descendente, porque ninguém sabia quem era o descendente. Quando Eva ela tem um outro filho chamado Sete, ela diz o seguinte, quando ela tem Caim, não é? Adquirir um varão com auxílio do Senhor. No texto original, lá no hebraico, a ideia é adquirir um varão com auxílio, o Senhor. Então Eva, ela tinha aquela expectativa de que o seu filho já seria esse descendente. Certo? Então, eles já viviam nessa expectativa. Aí, quando a humanidade se perde, Deus mantém uma família e diz para Noé que da sua linhagem ele iria guardar a humanidade. Então Deus promete para Noé que o descendente viria da sua linhagem. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Não foi? E aí o texto bíblico lá em Gênesis diz que Deus habitaria nas tendas de Sem. Ou seja, o descendente prometido seria um semita. Alguém da linhagem de Sem. E os judeus são o quê? Semitas. Seria alguém da linhagem de Sem. E então, a história se desenrola. Um descendente de Sem se chama Abraão. E então Deus faz um pacto com Abraão, nós vamos ver isso já já. Então note que a história vai se desenrolando para a chegada do descendente. E esse descendente, a chegada dele é a plenitude dos tempos, é o ponto máximo da história até aqui. E Deus então, o apóstolo Paulo então, utiliza o termo dispensação. Deus desenrola o seu plano através de administrações, de dispensações, de períodos especiais na história da humanidade. E aqui, meus irmãos, é importante que eu diga a vocês que o apóstolo Paulo, ele não nos diz quantas dispensações foram, certo? E isso não é o mais importante. Esses dias, eu não sei quantos de vocês usam o Facebook, mas o pastor Marcos Greconato e o pastor Joveci está divulgando também. Ok, ele disse que vai estar no boletim de hoje. Ele está fazendo uma série de textos curtos, mas bem esclarecedores, sobre uma posição teológica chamada dispensacionalismo. E na segunda postagem dele, ele fala a respeito dessa questão de quantas dispensações são. E ele começa dizendo que isso não é o mais importante. Você junta 2 teólogos dispensacionalistas e eles não vão acreditar na mesma quantidade de dispensações, porque isso não é o mais importante. Certo? Então, se você perguntar para o Marcos Greconato, eu acredito que ele crê o quê? Em 5? 6, né? Pronto, o Marcos Greconato crê em 6, outros creem em 7. O meu professor no seminário cria em 3, outro professor do seminário cria em 2. A dispensação antiga e a dispensação do Novo Testamento. Ok? Então, não existe consenso
sobre quantas dispensações são. O que existe consenso é que Deus desenrola o seu plano, Deus administra o seu plano através de períodos especiais na história da humanidade. Veja bem, são períodos na história da humanidade. Não é história da carochinha, não é uma ficção, não é uma história que você acredita por fé, é história mesmo. Sabiam disso, pessoal, que Jesus morreu numa cruz mesmo? É história de verdade. Quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou no seu coração. Ah, Jesus, não. Ele ressuscitou mesmo. É história. Assim como em 1500 Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, há 2000 anos atrás, um homem lá da que cresceu na Galileia, foi crucificado pelos romanos e no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Isso é história. É história da humanidade. São fatos históricos. E basicamente, meus irmãos, o começo e o fim desses períodos, volta aí um pouquinho, eles estão relacionados à vinda do Redentor. Note que o apóstolo Paulo, ele tem a compreensão de que a plenitude dos tempos está relacionada à chegada do Messias, à chegada do Redentor. Então, as dispensações, elas são as alas, elas são esses períodos que vão construindo o caminho para a chegada do Redentor. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu esqueci de abrir para vocês. Quando tu falou do número... Obrigado. Quando falou do número de dispensações, isso não tem diferença para um dispensacionalista falar, ah, não, eu sou dispensacionalista tal, eu sigo essa linha. Não, independente do número, não tem mudança nisso. Não tem algo como, eu sou de 2 dispensações, 2 pontos, essas coisas assim. Sim. Não tem uma dispensação, um viés. Sim. Eu sou disso e eu sou daquilo. Não faz muita diferença. Então, dentro do... Vocês já perceberam que os teólogos, eles procuram coisas para discordar, né? Eles gostam disso. Então, especialmente no meio dispensacionalista, que não existe uma confissão de fé. Você não tem, assim, a confissão de fé de Boa Vista. Aí, Joveci, fica a ideia, viu? Você fazer a confissão de fé dispensacionalista de Boa Vista, e a partir de agora, todos os dispensacionalistas, se quiserem ser dispensacionalistas, precisam assinar essa confissão. Se isso existisse, então todo mundo acreditaria igual, ou pelo menos parecido, que é o que acontece no meio presbiteriano. Eles têm a confissão de fé de Westminster, certo? Mas no meio dispensacionalista não existe isso. As igrejas têm cada uma a sua confissão. Então, por isso, existem certas coisas que os dispensacionalistas não concordam uns com os outros. E uma dessas coisas é sobre a quantidade de dispensações. Vou lhe dar um exemplo. Então, existe uma linha no dispensacionalismo chamado dispensacionalismo revisado. Certo? Os teólogos que são dessa linha do dispensacionalismo revisado, eles também acreditam em diferentes quantidades. E por que eles acreditam em diferentes quantidades? Porque a leitura bíblica que é feita, a pessoa entende, ela compreende que um determinado período começa aqui e termina aqui, e outro entende que, na verdade, começa aqui e termina ali. Por exemplo, uns entendem que o período do Éden, que o Adão e Eva estavam no Éden, isso seria já uma dispensação. Certo? Outros entendem, como eu entendo, que desde o período do Éden até o surgimento da nação de Israel,
Deus deixa de tratar com homens específicos e passa a tratar com uma nação. Então veja que aqui já é uma leve distinção que provoca uma mudança, mas que no final, entendeu? Percebem isso? Então a distinção da quantidade de dispensações, ela não é tão relevante. O importante é você saber que o apóstolo Paulo entende isso, que existe, que Deus administra o seu plano em períodos diferentes durante a história. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Ok. Então passa aí. Eu estou aqui resumindo, certo, pessoal? Eu resumi aqui em 3 períodos na história da humanidade a respeito do plano de Deus. E por que eu resumi nesses 3 períodos? Porque eu aqui estou utilizando os termos bíblicos, certo? É com esses termos que a Bíblia divide a história, ok? O primeiro período é o período da promessa, o período das promessas ou o período da promessa. Você vai encontrar no Novo Testamento constantemente a ideia de promessa. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que os gentios estavam alheios às alianças da promessa. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Certo? O apóstolo Pedro usa esse termo. Esse é um termo, em Atos esse termo aparece. Esse é um termo muito comum no Novo Testamento. Quando eles olham para o período antes de Cristo, eles entendem que esse período é o período da promessa. É um período em que Deus realizou uma série de atos em relação à humanidade que envolviam a promessa do Redentor, a promessa do descendente. Então, em Gênesis 3,15, o que é que Deus faz para Adão e Eva? Ele faz uma promessa. Quando Deus chama Abraão, o que é que Deus faz para Abraão? Ele faz promessa. Quando Deus chama Davi, quando Deus chama os judeus, então Deus ele está trabalhando através de promessas. O Espírito Santo era uma promessa, o Messias era uma promessa, a terra de Canaã era uma promessa. Então Deus trabalhava com promessas. Quando o Messias chega, aí começa então um período do cumprimento. Se você abrir no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus, que é centrada nos grandes nomes da promessa, Abraão e Davi, certo? Então, os grandes nomes da promessa ele coloca lá. E então, Mateus ele vai dizer constantemente, e assim se cumpriu as Escrituras. E isso cumpre as Escrituras. Então, quando Jesus Cristo vem, começa então uma nova etapa, a etapa do cumprimento. Aquilo que antes era promessa, começa a se cumprir. Lembram quando Jesus disse assim: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir. Nossa tendência é achar que Jesus está dizendo assim: eu não vim abolir a lei, eu vim para obedecer a lei. Cumprir a lei como obedecer a lei. Não é a tendência natural da gente pensar isso. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele diz o seguinte: olha, o que eu vim não foi dizer que a lei não presta e que vocês devem jogar fora. Eu vim para dizer que aquilo que a lei prometia, aquilo para quem a lei apontava, para o Cordeiro, para o povo de Deus, para a redenção do povo de Deus, aquilo para quem a lei apontava, chegou. Eu sou o cumprimento da lei e dos profetas. Então a lei fazia parte da promessa. O povo deveria olhar para a lei de Moisés,
para os sacrifícios, para o templo, e pensar o seguinte: isso daqui aponta para algo superior no futuro. Os sacrifícios apontam para um sacrifício superior no futuro. O templo aponta para um templo superior no futuro. Jerusalém aponta para uma Jerusalém superior no futuro. Então, tudo isso era promessa. E o Senhor Jesus Cristo, então, vem para começar a cumprir essas promessas. Ele vem para cumprir. E nos evangelhos você vai ler com muita frequência o Senhor Jesus Cristo dizendo, por exemplo, eu sou a luz do mundo. O que é que ele quer dizer com isso? Ele estava na festa dos tabernáculos, na festa das luzes. Os judeus tinham seus candelabros de luz. Mas esses candelabros de luz apontavam para o Messias. Jesus diz, eu sou a luz. Eu sou o pão que desceu do céu. O que Jesus quer dizer com isso? Que aquele maná que caía do céu era uma promessa. Apontava para algo superior que Deus iria mandar do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. Entenderam? Então você nota que o Antigo Testamento, ele é orientado para o futuro, e então o Senhor Jesus Cristo vem e ele começa a cumprir as promessas. Só, meus irmãos, que aí tem um detalhe interessante. O Senhor Jesus Cristo ensina para os seus discípulos que, ao invés dele vir uma vez, ele viria em 2 etapas. Certo? Então, ele começa a cumprir o plano de Deus, mas na sua segunda vinda é que esse cumprimento chegará ao seu final. É que esse cumprimento será plenamente consumado. Vou dar um exemplo para vocês. Uma promessa que existia no Antigo Testamento era a promessa da regeneração, de que Deus iria pegar o nosso coração de pedra e transformar no coração de carne. Lembram da Nova Aliança? Deus já fez isso? Você já tem um coração de carne? Sim ou não? Você já foi regenerado? Você já recebeu um novo coração? Sim. Mas seu coração já é totalmente de carne? Ou você ainda tem algumas coisinhas ali no seu coração, umas durezazinhas de coração? Tem umas britas ainda ali dentro, não tem? Então, isso na teologia é chamado de cumprimento sem consumação. Ou seja, isso já se cumpriu, isso já começou a acontecer, mas ainda aguarda o cumprimento total futuro. Nós temos vários exemplos disso no Novo Testamento. O Novo Testamento já nos chama de santos, não é? Nós somos santos. Nós somos o povo ligado a um Deus santo. Mas nós já somos totalmente santos? Sim ou não? Não. O Senhor Jesus Cristo conta uma série de parábolas dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que planta no seu campo uma semente e aí vem alguém e planta o joio. Então o reino de Deus é assim. Nós já somos o povo de Deus? Nós já somos o povo do reino de Deus? Sim. Mas o Messias está aqui reinando? Não. Então note que algumas coisas já começaram a se cumprir, mas outras não. Então é prometido que o Messias vai reinar em Jerusalém. O Messias já está em Jerusalém? Não. Mas ele já foi entronizado? Já. Mas não em Jerusalém. Entenderam? Então, Mateus capítulo 24, ele vai dizer isso. Que quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, ele vai chamar todo mundo e vai julgar. Que trono é esse prometido para o filho de Davi? É um trono em Jerusalém. Isso ainda não se cumpriu. Então há certas coisas que já estão se cumprindo. A promessa do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo?
Temos. Promessa da nova aliança, promessa do Espírito Santo morando dentro de nós. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos apenas as primícias do Espírito Santo, os primeiros frutos. Aqueles frutos iniciais que ainda não são os melhores frutos. Então imagine aí, quando nós formos totalmente cheios do Espírito Santo. Como vai ser bom, né? E isso, portanto, mostra que nós estamos em um período entre as duas vindas de Cristo, em que o seu plano já começou a se cumprir, mas na segunda vinda de Cristo é que ele irá consumar. E aqui, pessoal, é o que eu estava comentando, pode passar. Então, no período das promessas, Deus fez alianças e promessas que levariam adiante a salvação do seu povo. Deus fez a aliança com Abraão, que tem a promessa da redenção de um povo por meio da fé. Deus promete para Abraão 3 coisas. Primeiro, uma descendência. Ele promete para Abraão uma descendência. Ele promete para Abraão uma terra para essa descendência habitar. E ele promete a Abraão que esse povo nessa terra seria uma bênção para todas as nações. São promessas que Deus faz para Abraão. Deus também fez uma aliança com Davi, e na sua aliança com Davi, ele promete a Davi que o seu povo, o povo de Davi, teria um rei nascido de Davi. Que Davi seria pai de um rei que iria reinar sobre o seu povo na sua terra, dando ao seu povo descanso dos inimigos, e assim o Messias, o ungido, reinando sobre o seu povo, na sua terra, seria uma bênção para todas as nações. O livro de Isaías trabalha muito sobre isso, que os povos das nações vão até Jerusalém para ouvir o Messias, para ouvir o rei. Não é esse o cântico de Moisés? Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Virão para onde? Isso aqui é um dos meus problemas com o pessoal de linha reformada. Não, eu falo de linha aliancista, né, da teologia reformada. Porque Moisés diz, todas as nações virão. E eles dizem, na teologia deles, que a terra não é mais, Deus não vai mais cumprir essa promessa da terra, é uma terra espiritual. Então tudo bem. Quando Moisés diz, todas as nações virão para onde? Onde é que na Bíblia diz que o Messias volta? Jesus volta aonde? Você acha que Jesus vai voltar aqui em Boa Vista? Você acha que quando Jesus voltar, ele vai pisar o seu pé em Boa Vista? Você acha que é aqui? Você acha que é em João Pessoa? No Ceará? Em Nova York? Você acha que a volta de Jesus vai ser em Nova York? Não, Jesus vai voltar aonde? Hein? Em Israel. No Monte das Oliveiras. É ali que ele vai voltar. Não existe o Monte das Oliveiras espiritual, que pode ser em qualquer... Não. Ele vai voltar ali, porque é ali onde ele vai reinar. E todos os povos irão até o rei. Ele irá reinar sobre todos nós. Todos os povos irão até o rei. Isso foi prometido para quem? Para Davi. É uma promessa feita para Davi. Só que entre a aliança com Abraão e a aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Israel, lá no deserto, nos pés do Monte Sinai, onde ele entra em aliança com o povo, só que agora é uma aliança que tem uma promessa condicional. Qual é a promessa condicional? Se vocês cumprirem a minha lei, aí eu abençoo vocês, e vocês serão o meu povo no meio de todos os povos. Vocês serão reino de sacerdotes. Isso envolve uma condição. Não é uma promessa como a feita a Abraão. Não é uma promessa como a feita com Davi.
É uma promessa condicional. Pastor, eu posso ir até que horas, pastor? Até meio-dia? Até 11? Ixi, 2 horas de aula, rapaz. É por isso que eu acho que todo mundo deve ser seminarista e aqui está querendo entrar no CFM, né? Gostei de ver. Turma sênior? O bom da turma sênior é que eles não sabem como é que se acelera o vídeo, né? Já lhe ensinaram, irmã? O pastor João Versilo ensinou. Não, mas eu digo isso, mas no curso de pregação que eu ministro, lá tem um módulo chamado Comece Aqui. Aí eu tenho um link lá ensinando como é que se acelera o vídeo. Porque nem eu me aguento. Então Deus faz uma promessa condicional para Israel ali no Sinai. Certo? Então é uma promessa que é sob a condição do povo se sujeitar à lei de Moisés. Só que na história do povo judeu, eles não cumprem essa condição. E só um parênteses aqui, viu, pessoal? Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós cantamos canções baseadas na aliança que Deus fez com Moisés e com o povo de Israel. Tem uma música bem popular, que eu espero que vocês não cantem aqui, porque eu vou passar vergonha. Que é aquela assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Vocês não conhecem? Se humilhar, orar e me buscar. Conhece, irmã? Essa é uma música que reflete a antiga aliança, onde Deus estabelece uma condição, que se vocês fizerem isso, aí eu abençoo vocês. Só que nós não estamos mais na antiga aliança. Nós estamos agora na nova aliança. Deus promete, o povo ali, prestes a ser levado para o cativeiro na Babilônia. Então você imagina o povo judeu desolado, e os profetas dizendo: é culpa de vocês, vocês não cumpriram a aliança, vocês quebraram a aliança que Deus fez com vocês, e por isso Deus agora vai tirar vocês da terra de vocês. Mas Ele promete uma nova aliança superior, onde agora Ele vai colocar a sua lei no coração de vocês, e Ele mesmo habitará dentro de vocês por intermédio do Espírito. Então vocês serão cheios do conhecimento do Senhor. Deus iria então tornar, irmãos, a sua relação com o seu povo uma relação incondicional. É incondicional. Agora, Deus abençoa você, não se você se dobrar diante da lei de Moisés, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar. Isso é terrível, isso é teologia, isso é o que hoje a teologia da prosperidade faz. É dizer o seguinte: olha, você quer uma casa nova? Então faça alguma coisa para Deus que Deus vai lhe dar uma casa nova. Não é? Isso não é a nova aliança. A nova aliança é no sangue de Cristo, é nos méritos de Jesus Cristo. Vocês já tiveram a sensação assim? Com certeza já. Eu tenho essa sensação todo dia. De pensar o seguinte: caramba, olha o tanto de coisa que Deus faz por mim. Não é? Olha, eu tenho 3 filhos lindos lá em casa, uma esposa maravilhosa, e que por mais que tenha uma série de dificuldades, a comida nunca falta. Nunca falta. Não é? Sendo nós quem nós somos, ainda pecando e tudo. E Ele faz isso não por nós, Ele faz isso por causa de Jesus, Cristo em nós. Por causa dos méritos de Cristo. Pastor, isso significa dizer então que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso pecar à vontade, que Deus vai continuar me abençoando? O apóstolo Paulo trata sobre isso. Como é que você vai pecar contra um Deus que já fez tanto assim por nós? Como nós viveremos no pecado, nós os que para Ele já morremos? O apóstolo Paulo diz, né? Iremos pecar para que a graça seja mais abundante? Ou seja, se Deus agora não leva em conta
a minha sujeição à lei para me abençoar, então eu devo pecar à vontade? O apóstolo Paulo diz: como viveremos no pecado? Nós, os que para ele morremos. Certo? Então, por que você não pode viver no pecado? Porque se você viver no pecado, é porque talvez você nunca morreu para o pecado. Ok? Então, a nova aliança é a promessa da habitação do Espírito Santo no coração do seu povo. Então, chega o período do cumprimento. Aliás, antes de ir para o período do cumprimento, volta aí. Alguma pergunta, pessoal? Sobre essa questão da promessa? Não, né? Um detalhe que eu esqueci de mencionar, que é fundamental aqui, é que quando Deus faz uma aliança com Abraão, essa aliança que Deus faz com Abraão, ela passa para Isaac e ela passa para Jacó, e o nome de Jacó é trocada para Israel. Então a aliança com Abraão é uma aliança com Israel. Isso. E a nova aliança é para as coisas espirituais, ou para depois da segunda vinda de Cristo, para a igreja, nessa nova aliança. Certo, eu iria comentar exatamente sobre isso agora. Que a aliança, a aliança que foi feita com Abraão, ela foi feita com Israel. A aliança que foi feita com Davi, ela também é uma aliança para os judeus, para Israel. Davi era o representante de Israel. Então, quando Deus promete um Messias para Davi, ele está prometendo um Messias para os judeus. Já a nova aliança, ela é feita com quem? Não, é com Israel também. É com Israel. A nova aliança é prometida para os judeus. Se você ler o texto de Jeremias e o texto de Ezequiel, é uma aliança que Deus está fazendo ali com Israel. Os judeus estavam saindo da sua terra, expulsos da sua terra por causa dos babilônicos. E Deus está prometendo: um dia vocês vão voltar para cá. E quando vocês voltarem para essa terra, eu derramarei o meu espírito sobre vocês. E agora, a lei que está colocada aqui em tábuas, eu vou colocar no coração de vocês. É com Israel. E as promessas, e a nova aliança, ela tem promessas tanto espirituais como materiais. Certo? Se você ler os textos da nova aliança, ele vai dizer que quando a nova aliança começar, então a terra dará o seu fruto. A terra seria frutífera. E, enfim, Deus iria abençoar sobremaneira o seu povo. A pergunta que se faz é: a nova aliança começou? Já foi cumprida? Pelo que nós vimos no livro de Efésios, já. Certo? Mas totalmente cumprida? Não. Por isso que eu entendo e creio no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. O reino milenar de Cristo é o reino em que a nova aliança será plenamente cumprida. Israel, que hoje já é um paraíso, vocês vão lá, né? Hoje Israel é um paraíso por causa da sua história. Mas no reino milenar, Israel será um paraíso por causa de Cristo e por causa da nova aliança, que será plenamente cumprida. Então, tem promessas na nova aliança que são espirituais e materiais. Certo? O que alguns teólogos de linha reformada fazem é pegar essas promessas que são materiais e transformar tudo em espiritual. Ah, Deus prometeu a terra de Canaã. Não, mas a Canaã é o céu. Canaã celestial. Ah, Jerusalém. Jerusalém é no céu, é celestial. Um trono do Messias em Jerusalém. Não, o trono é no céu, é celestial. Tudo é espiritual. Certo? Só que essas ideias de que o material é inferior e o celestial, o espiritual é superior, ela não vem da Bíblia, ela vem da filosofia grega, de Platão.
certo? Platão dizia que o material é inferior e o espiritual, o celestial, é superior. Então nós precisamos nos desligar do material e querer o espiritual. Mas na Bíblia, a nossa grande esperança não é o céu. Vocês sabiam disso? Nossa grande esperança não é querer ir morar no céu. Deus não nos criou para morar no céu. Deus nos criou para morar na terra. Nossa grande esperança é que Deus venha até nós morar conosco aqui nessa terra. É o que o Messias vai fazer. No seu reino milenar e no novos céus e nova terra. Ok? Respondido, irmão. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, né? Então, chegamos no período dos cumprimentos. Deus começou a cumprir as suas promessas para o seu povo. A morte e a ressurreição de Cristo é o cumprimento da promessa da redenção. Lembram que Jesus se chamava Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Lembra do enredo da Bíblia? Serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo e eu habitarei no meio de vós. Então Deus manda o seu Filho para habitar no meio do seu povo. O seu Filho morre e ressuscita. E quando Jesus Cristo morre, ele diz, antes de morrer, ele diz o quê? Está consumado. E agora vocês sabem o que é que está consumado, né, Max? O que é que está consumado? O plano da redenção, que apontava para a redenção que o Messias iria, que o descendente iria conquistar no futuro. Jesus diz agora, conquistado. A serpente foi esmagada, a cabeça da serpente. Então Jesus estava prestes a morrer e disse, está consumado. Então a morte e ressurreição de Cristo é o centro da história, meus irmãos. É o evento máximo da história da humanidade até aqui. Não foi o penta da seleção brasileira. Não foi a independência do Brasil por Dom Pedro. Foi a cruz de Cristo. É o grande evento da nossa história. Saiba disso. Saiba disso. Que a cruz de Cristo é sua história. Faz parte da sua história. Certo? Você faz parte do povo que olha para trás, para a sua história, e encontra a cruz e a ressurreição. O surgimento da igreja é o cumprimento da promessa da salvação de um povo pela fé. Então, lembra que a igreja começou em Israel, lá em Jerusalém, certo? A igreja começou com os judeus. O Espírito Santo foi primeiro derramado para os judeus. Tinha judeu de outros países? Tinha, mas eram todos judeus. Os judeus estavam ali em Jerusalém, em Israel, judeus. Os 12 apóstolos eram judeus. E o apóstolo dos gentios era um judeu. Sem esquecer do Messias, que era também um judeu. Que era não, que é. Certo? Então, se você não gosta dos judeus, você está complicado, porque o seu Messias é um judeu. Ok? Ele não é um judeu que vai vir e vai querer vender alguma coisa para você. Mas ele é judeu. Certo? Se bem que aqui no Brasil a gente não sofre muito com os judeus, né? Não é tão assim, mas em outros países os judeus dominam tudo. Aqui o Silvio Santos é judeu e tem outros judeus também. Mas enfim, o cumprimento da promessa de salvação de um povo, o povo começa em Israel, o plano de Deus para a expansão do seu povo, ele é, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, ou seja, dentro dos limites de Israel. Depois é que o Espírito Santo é derramado sobre os gentios, lá no caso de Cornélio. Aí começa a discussão. O que é que nós vamos fazer agora? Que os gentios receberam o mesmo Espírito Santo que nós, judeus, recebemos. Então eles dizem, Deus derramou o mesmo Espírito sobre os gentios. Então agora, ele está cumprindo a sua promessa.
certo? De que quando Israel começasse a ser restaurado, os gentios seriam abençoados. Isso era uma promessa. Sereis, e todas as famílias da terra serão abençoados. Então Israel tinha esse plano, Deus tinha esse plano para Israel, que quando os judeus forem abençoados, todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio dos judeus. Certo? Por isso que quando Cornélio estava orando ali, pessoal, ele orava, foi quando Pedro chegou que o Espírito Santo desceu sobre Cornélio. Por quê? Por que foi quando Pedro chegou que o Espírito desceu sobre Cornélio? Vocês sabem disso? Para mostrar que os gentios, eles não são um grupo separado da igreja. Não é a igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Pedro é o representante para o Espírito Santo derramado sobre os judeus e derramado sobre os gentios. Um judeu é o representante de judeus e gentios para o derramamento do Espírito. Então a igreja é o cumprimento dessa promessa, de Deus agora salvando o mundo, abençoando o mundo todo por intermédio do seu povo, por intermédio de Israel. Isso já começou a se cumprir, mas não totalmente. Não totalmente. Os judeus, a maioria dos judeus, a grande maioria dos judeus ainda estão perdidos. O apóstolo Paulo ensina em Romanos que Deus endureceu o coração dos judeus por eles terem rejeitado o Messias. Mas haverá um dia, Paulo diz isso, quando esse povo for restaurado, aí, como é que diz no Ceará, aí, nego rei, é que o negócio vai ficar bom. Porque Paulo diz assim, se com o endurecimento de Israel e a salvação só de alguns, os gentios já foram tão abençoados, imagina o que vai acontecer quando Deus salvar todo mundo de Israel. Paulo diz, aí será vida dentre os mortos. Nesse momento, ele ressuscitará o seu povo e virá e reinará sobre todo o seu povo. Certo? Então, a restauração futura de Israel será um outro grande evento que irá abençoar o mundo inteiro, porque o plano de Deus é que a descendência de Abraão seja uma bênção para todas as nações. Quem conquistou isso foi o Messias, e através do Messias os judeus são abençoados, e através da bênção dos judeus, os outros povos também são abençoados. E Deus também cumpriu a descida do Espírito Santo, a nova aliança. Ela começou a se cumprir. A habitação do Espírito Santo no coração do homem. E aí pode passar o período... desculpa. Não passa ainda. Tem o Max e depois o irmão. Somente uma colocação de que Emmanuel era o Deus conosco, então no Antigo Testamento é um Deus que habita entre o seu povo e agora ele habita no seu povo. Começa a habitação do Espírito na vida do crente. Exatamente. Então um dos temas mais frequentes das Escrituras é o tema da habitação de Deus no meio do seu povo. Certo? Você tem Deus dizendo ali que ele iria habitar nas tendas de Sem. Depois, o estabelecimento do tabernáculo. E a palavra habitar, inclusive, na língua hebraica, ela literalmente significa tabernacular. E na língua grega também. Então, quando diz que Deus habita no meio do seu povo, Deus arma um tabernáculo no meio do seu povo. Então, o tabernáculo, depois o templo, e aí o Messias vem, só que o Messias é Deus conosco. Certo? Então, o Messias é Deus habitando no meio do seu povo. Só que Jesus diz assim, quando eu for,
eu mandarei um outro Consolador, que ele estava no meio de vós e estará em vós. Ou seja, Jesus é o primeiro Consolador, é Deus no nosso meio, mas quando ele sobe, ele manda o Espírito, e aí é Deus dentro de nós. Deus já está habitando no meio do seu povo, dentro de nós, certo? Então, no futuro, Deus habitará tanto entre nós, por meio do Messias, de Jesus, como dentro de nós, por intermédio do seu Espírito. Ok? O irmão aqui, depois o irmão Alex. Pastor, eu queria perguntar, com relação à promessa do Messias aos judeus, como se entende os versos 11 e 12 de João capítulo 1, que diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então era uma promessa, quando o Senhor diz que era para os judeus, e os judeus Jesus veio para também aos gentios. Se a promessa era só para os judeus, como se entende? Eu queria que o senhor explicasse esse texto. Certo. Quando o texto diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, isso não é um texto tão fácil assim de interpretar. Existem algumas divergências. Eu creio que quando diz que ele veio para o que era seu, ele não está falando os judeus. Ele está falando dos judeus quando os seus. Certo? Não, ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Esse os seus é o povo judeu. Certo? O seu, eu creio que refere-se à humanidade. Jesus Cristo veio para a humanidade, para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Certo? E no sentido de que Jesus Cristo veio para os homens que ele criou. Certo? Então, ele é a luz dos homens. O texto de João, um pouquinho antes, diz. Então, ele veio para os homens, mas os seus, ou seja, aqueles que são do seu próprio povo, não o receberam. Mas, dentro dos seus, os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Certo? Então, a ideia é que o Senhor Jesus Cristo veio para os homens e o povo do seu próprio povo não o recebeu. E, de fato, Jesus foi rejeitado pelos judeus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, tinha 120 com ele, da nação inteira. Certo? E então Jesus não foi recebido pelos judeus. Mas isso não anula as promessas, que as promessas foram feitas para Israel. Agora lembre-se, na exposição de Efésios eu mostrei que o apóstolo Paulo ensina que agora nós gentios em Cristo, que é um judeu, somos co-herdeiros e co-participantes. Então aquilo que havia sido prometido para Israel, isso é estendido para os gentios. Então aquilo que era aliança, plano feito com os judeus, e o gentio que quisesse participar tinha que se tornar um judeu, agora não é mais assim. Isso daqui foi estendido para os gentios, agora é para todos. Você só basta ir a Cristo, você não precisa mais ser um judeu. Você precisa ser e se identificar com Cristo. Entendeu? Irmão Alex. A gente acabou de ver no estudo de Atos, né, que a postura do apóstolo Paulo era sempre primariamente procurar os judeus. E depois que os judeus nas sinagogas rejeitavam o evangelho, ele ia até os gentios. E ele fez isso em todas as suas viagens missionárias. Em Romanos, capítulo 3, apesar de Paulo, lá no versículo 9, dizer que não existe nenhuma vantagem entre de judeus sobre gentios, porque todos estão debaixo do pecado, Sim. a partir do versículo 1, ele diz assim:
Que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Aí no Muitas. versículo 2 ele diz, muita, de todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Em outras versões dizem, foram confiadas os oráculos de Deus. Existe uma tendência que está chegando, já chegou aqui no Brasil há algum tempo, a respeito dos judeus, né, dos judaizantes, né? Os judeus messiânicos. Sim. E você acredita que existe realmente, eles pegam esse texto e acham que um escritor, por exemplo, do Novo Testamento, se ele for de origem judaica ou se ele supervalorizar os nomes judaicos, algumas tradições judaicas, ele tem mais peso do que um outro escritor. Você acha que essa linha de pensamento tem alguma validade, tem algum sentido, se é correto, ou se é mais uma forma de os homens iludirem os outros, aproveitando essa passagem de Romanos e interpretando ela incorretamente? Certo. Primeiro que chegar a essa conclusão de que os judeus eles são superiores aos gentios com base nessa passagem, ela é entender errado o que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é que não existe superioridade mais entre judeus e gentios. Que Cristo aboliu essa superioridade. Nós desfrutamos daquilo que foi prometido para os judeus, do Messias dos judeus, nós desfrutamos igualmente. Inclusive, quando Deus cumprir a promessa da terra, inclusive, que foi feita para os judeus, quando os judeus estiverem na sua terra, nós gentios também seremos abençoados por isso, porque nós poderemos ir lá celebrar o Messias. Certo? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que isso não significa que não exista uma vantagem em ser judeu. Certo? Como se a igualdade entre judeus e gentios significasse agora que também ser judeu não faz mais sentido nenhum. Não, faz sentido sim. O judeu é o povo da aliança, é o povo da promessa. Eles serão e são mais severamente julgados por Deus do que os gentios, porque eles têm uma história milenar com Deus. Certo? Então, esse movimento, né, dos judeus messiânicos, de judeus se convertendo a Cristo, isso é interessante. Agora, o que nós não podemos é israelizar a igreja. Aí nós não podemos. Nós não somos uma igreja de judeus aqui, não. Então, aqui a gente não tem que aderir à cultura judaica de forma alguma. Ou alguém aqui precisa ir para o templo orar? A gente precisa ir para o templo orar? Não. Mas os judeus, inclusive os apóstolos, iam orar onde? No templo, era ou não era? Mesmo sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso templo, eles iam orar onde? No templo. Quando o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 27, chega em Jerusalém, ele faz voto judaico ou não faz? Faz. Ele não circuncida Timóteo? Circuncida. Ele não oferece sacrifício em Atos capítulo 27? Oferece sacrifício. Paulo era judeu. Paulo ele poderia cultuar a Deus como um gentio e cultuar a Deus como um judeu. Então não existe essa... O que Paulo não admitia era que os judeus impusessem sobre os gentios as suas próprias tradições. Aí ele não admitia. E Romanos foi escrito com um desses propósitos, mostrar que os judeus não podem impor sobre os gentios as suas próprias tradições. Ou como ele diz em Efésios, agora em Cristo nós conhecemos a multiforme graça de Deus e que nós podemos nos achegar a Deus livremente. Então você pode cultuar a Deus como um gentio. E você não precisa ser um judeu e usar das tradições judaicas. Respondi? Certo. Então, pessoal, parei aonde? Ok, no período da consumação, onde Deus cumprirá plenamente as suas promessas ao seu povo,
bem como punirá aqueles que o rejeitaram. A tribulação e a ira de Deus, e aí, nesse ponto aqui, eu não incluí a questão do arrebatamento, certo? Porque isso não é consenso entre todos os teólogos. Eu acredito que pastor Joveci deve ser pré-tribulacionista, né, pastor? Certo? Então, cada igreja, como essa palestra eu não dei apenas nessa igreja, então, se eu disser que antes da tribulação, numa igreja que não é pré-tribulacionista, vai ter o arrebatamento, aí a aula acaba ali, certo? Então, para não entrar nesse assunto, então eu tirei o arrebatamento, a tribulação e a ira de Deus, que é a consumação do juízo de Deus sobre aqueles que o rejeitaram. Só um detalhe também, pessoal, a tribulação e o derramamento da ira de Deus é prometido no Antigo Testamento, em vários momentos. Ele é prometido lá no livro do profeta Daniel, lá no livro de Zacarias. Em vários momentos Deus diz que no final da história, Deus viria visitar o seu povo e punir os seus inimigos. E então a segunda vinda de Cristo, que é a chegada do cumprimento pleno de todas as promessas. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, o apóstolo Paulo diz: quando Cristo vier, então eu verei como eu verdadeiramente sou. Ou seja, quando ele vier, aliás, eu acho que não é Paulo que diz isso, é o apóstolo João. Então, quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele irá cumprir plenamente todas as suas promessas. Ele irá reinar sobre o seu povo, ressuscitar os mortos, vencer os seus inimigos, reinar em Israel. Enfim, será o cumprimento pleno. E então o reino eterno de Cristo, que é a consumação do plano redentor de Deus para o seu povo. O reino eterno do Senhor Jesus Cristo, o livro de Apocalipse nos mostra que ele é cumprido em duas etapas. A primeira etapa é a etapa milenar do seu reino, e a segunda etapa é novos céus e nova terra, ok? O reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. Pode passar. Então, aqui está o gráfico. Como o plano de Deus se desenrola. Depois da queda, Deus faz a promessa do Redentor. E ele, então, uma série de promessas. O Redentor chega. Agora, note que em tudo isso, o reino de Satanás continua. O mundo continua no maligno, certo? O Senhor Jesus Cristo fala dessa era e da era por vir. Então, a segunda vinda do Redentor vai começar a era por vir. Pode passar? Então, essa era por vir, ela é marcada pelos eventos escatológicos. Vocês devem entender esse termo escatológico. São os eventos do fim do mundo. O final da história. Certo? Então, ela marca ali o final desta era, que é o período da tribulação, que aí vai haver toda aquela tribulação, e o início da era por vir. Ok? Então, concluindo, pessoal, passa aí. Apocalipse 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, aqui é o final da história. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Pronto. A história da Bíblia termina aí. Apocalipse 21, 3. Nossa história não termina aí, mas eu fico ansioso para ver o que é que vem depois, né? É igual os Vingadores. Quem assistiu o último Vingadores? Assistiram? Você tem aquela sensação assim, né? Bicho, acabou e tal. Não, mas ainda tem muito, certo? Então, Apocalipse 21, 3 é o final da história contada na Bíblia, mas é o começo de uma longa história que nós viveremos com Deus para sempre. Alguém tem alguma pergunta antes de passar para o pastor Joveci? Não, né? Então, Deus abençoe, pessoal. E
Quem quiser esse material aí, eu passo para o... Enfim, eu arrumo um jeito de mandar para vocês. Bem, meus irmãos, como eu falei, tem muito a ver, porque esses 4 pontos que a gente costuma chamar de cosmovisão cristã estão exatamente no cerne da matéria comunidade centrada no Evangelho. Por quê? Para você pegar aí talvez a linha que alguém ou alguns possam não ter pego. Porque a ideia é que hoje, ainda nesse esquema do já e ainda não, nós vivamos aquilo que era antes da queda, certo? Através do Evangelho, nesse caso, nos relacionamentos dentro da Igreja do Senhor, ok? Então, semana que vem, nós retomamos a nossa matéria, depois desse providencial parênteses, né? Não tinha como perder essa oportunidade, e a gente começa o retoma da lição número 2. Como eu mencionei ali, irmãos, no canto, no seu boletim de hoje, e vão ser tantos quantos o pastor Marcos, que esteve conosco, foi nosso preletor também tempos atrás, tanto quantos ele produzir, eu coloquei as 2 primeiras publicações dele sobre dispensacionalismo. E, nesse exato lugar onde nós estamos aqui, ele falou, por ocasião da conferência que ele foi preletor, sobre a diferença, especialmente de hermenêutica, entre dispensacionalismo e aliancismo, ok? Está no canal, só você procurar lá, dá para achar com facilidade, são recursos, irmãos, importantes, certo? Existe aquele tipo de ensino, que eu costumo dizer, não vai pagar a dívida externa, mas faz falta ao crente conhecer esse arcabouço, essa moldura da fé cristã, da teologia, certo? Eu lamentei durante muito tempo porque aprendi muita coisa na igreja onde eu cresci, isso é verdade. Mas também teve muita coisa que foi repetida e, de certa forma, perda de tempo, né? Em uma década de igreja, eu devo ter aprendido 3 vezes quantas voltas Josué deu ao redor de Jericó. Ou seja, muda a sua vida, né? Uma informação dessa. Então, acaba sendo, às vezes, coisas que não têm vínculo real com a história da salvação, como nós vimos hoje, né? E se você tem prestado atenção nas exposições, por exemplo, do Antigo Testamento, nós temos destacado como aquilo se encaixa exatamente no que Deus vem fazendo desde o começo de tudo. E para terminar o meu momento plim-plim, uma dos incentivos que você tem recebido da nossa igreja lembra, uma leitura bíblica por ano, certo? Você tem lá um devocional por dia, né? Tudo direitinho naquele esquema dos 5 pontos que você sabe lá. Um deles é uma leitura bíblica por ano, e a qual você pode ler de qualquer forma, certo? Mas nós temos sugerido que você o faça em ordem cronológica, para que você perceba como que os profetas encaixam na época de determinado rei. Como que alguns salmos, não sabemos a cronologia de todos, encaixam exatamente no momento da história de Israel. E, ao meu ver, é uma maneira muito boa de você entender o que Deus está fazendo no Antigo Testamento até nós chegarmos no Novo, ok? Estamos bem no horário, vamos orar, encerrar o nosso tempo hoje de manhã e hoje à noite estaremos aqui no nosso culto. Vamos colocar de pé, meus irmãos? E no culto será, então, o desfecho da participação do pastor Antônio Neto e do irmão Carlos Sider também nessa semana e esse fim de semana conosco. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, que mais uma vez vemos que um Deus ordeiro, um Deus que colocou ordem em tudo, não seria exceção com a sua revelação. Ele tem um programa, um propósito, o qual o Senhor, nosso Deus, tem colocado na sua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá entendimento para que possamos entendê-la e assim ficar maravilhados com a lógica abençoadora que a tua palavra tem. Dá-nos uma tarde de descanso, um tempo abençoado hoje à noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.